Olá, graças e paz, queridos do Senhor Jesus, amém? Hoje a gente está com uma palavra aqui abençoadíssima do coração de Deus para o teu coração. E eu quero compartilhar essa palavra para você, tá bom? Nós vamos falar hoje sobre o tema, não é sobre ser diferente, mas sobre fazer a diferença. Hoje em dia nós podemos observar no nosso cotidiano, na nossa vida com o próximo, no nosso local de trabalho, no nosso percurso do dia a dia. Amém? É uma tarefa que não é fácil. Não é fácil fazer a diferença. Às vezes nós sabemos bem ser diferentes, mas quando se trata de fazer a diferença, nós somos colocados a uma prova que muitas pessoas não conseguem efetuá-la. Amém? Eu quero falar para você hoje do exemplo de um ser perfeito, o nosso maior exemplo de um ser diferente que fez e faz a diferença. O nosso Senhor Jesus, amém? Talvez você fale, mas é muito difícil fazer a diferença. É muito difícil você amar alguém que te magoou. É muito difícil você lidar com alguém que pelas costas fala mal de você. É muito difícil você entregar, se doar, você entregar confiança a alguém que não merece a tua confiança. É muito difícil você abraçar alguém que pisa no teu calo, alguém que só te leva para baixo, alguém que rouba a tua paz, alguém que inventa mentiras, fofoca, calúnias ao teu respeito. É muito difícil isso. É muito difícil mesmo. Eu concordo plenamente. É muito difícil. Mas olha só o que nós estamos falando hoje. Sobre não ser diferente, mas sobre fazer a diferença. Porque quando eu falo ser diferente, nós sabemos fazer isso. Alguém falou mal de mim. Eu sou diferente. Eu vou falar mal também. Eu não quero nem olhar na cara da pessoa. Eu estou agindo diferente. Agindo diferente. Mas quando eu faço a diferença, alguém falou mal de mim. Alguém me prejudicou, alguém me magoou. Alguém inventou calúnias ao meu respeito. Quando eu faço a diferença, eu vou orar por aquela pessoa. Eu não vou deixar de estar perto dela. Eu não vou me excluir dela. Eu não vou olhar para ela com uns olhos de raiva, de revolta, de rancor. Mas foi ela que me magoou, foi ela que me deixou para baixo. Ela tentou me prejudicar. Ela tentou me deixar num nível de tristeza, de angústia, eu não sei. Alguma coisa alguém te fez, falou, pensou, te aborreceu, te deixou magoado, magoada. Olhe para Jesus. Como eu falei, o nosso maior exemplo de um ser diferente que fazia a diferença era Jesus. Jesus, ele teve todos os motivos de se revoltar com a humanidade. Jesus, ele foi o ser escolhido por Deus, o Filho de Deus escolhido pelo próprio Deus para morrer no nosso lugar, para pagar o preço que era meu e que era seu. Ele teve motivos de não aceitar isso. Ele teve motivos de se revoltar contra isso. Mas ele era Deus. Ele é Deus. Ele é o Pai de amor. Mas Jesus, ele não pode contradizer aquilo que ele fala. Deus, ele não pode voltar atrás. Ele não pode ir contra as suas próprias palavras. Sim. Por isso mesmo, nós temos que seguir o exemplo de Jesus. Nós devemos seguir o exemplo de Cristo. Alguém te magoou, te feriu? Começa a orar por ela. Em vez de eu e você ficar querendo pagar com a mesma moeda, querendo fazer diferente, fazer a mesma coisa que ela faz. Porque fulano passou e não falou comigo. Eu também não vou falar. Se quiser falar comigo, eu falo. Agora, se não falar para mim, tanto faz como tanto fez. Não é assim. A pessoa que age fazendo a diferença, fulano passou, não falou, eu vou falar. E eu vou fazer assim, não só para mostrar para a pessoa, para o indivíduo, que eu não sou igual a ela. Mas eu vou fazer para ela ver que eu carrego a identidade de Cristo. Para ela ver e reconhecer que a pessoa que habita em mim faz a diferença, que é Cristo, que é o Espírito Santo. Quando nós começarmos a enxergar dessa maneira,
Quando nós começar a ver as coisas dessa maneira, nós vamos fazer a diferença aonde nós estivermos. Outro dia eu falei sobre José do Egito. Talvez você que acompanhou a mensagem no canal viu essa passagem, né? Que a gente falou sobre José. Os irmãos de José tramaram para abortar o sonho de José. José ele teve todos os motivos de se revoltar, de ficar contra, de pagar com a mesma moeda, de fazer com que os irmãos deles, né, caíssem em si e ver o que eles fizeram com ele. José ele poderia fazer uma coisa terrível com seus irmãos. Vingança, né, a palavra. Vingança, ele poderia se vingar. Mas José ele fez a diferença. José era um servo de Deus. Nós podemos ver toda a passagem bíblica que fala sobre José. José foi preso, José foi caluniado, José foi tentado, José ele sofreu uma série, né, de tentações. Ele teve muitos motivos de se revoltar, de agir diferente, de não fazer a diferença, de se revoltar até contra o próprio Deus. Mas José ele fez a diferença. Ele foi preso por algo que ele não cometeu, mas ele fez a diferença lá onde ele estava. Ele foi tentado a se prostituir, mas ele fugiu. Embora muitas pessoas não fogem da tentação, embora muitas pessoas se entreguem à tentação porque não conseguem fazer a diferença. Né? José ele foi colocado diante dos irmãos dele. Ele poderia naquele momento se revoltar contra os irmãos, prender, matar, fazer uma série de coisas terríveis. Mas José escolheu fazer a diferença. E o nosso maior exemplo da Bíblia, nosso maior exemplo de vida, o nosso Senhor Jesus. A Bíblia relata no Mateus 4 que Jesus ele foi tentado pelo próprio diabo. A Bíblia também deixa bem clara que Jesus foi tentado em tudo, mas ele não pecou. Será mesmo? Talvez muitas pessoas falem, mas será mesmo que Jesus ele foi tentado? O homem que é homem, se for tentado ver uma mulher bonita, isso, vice-versa, ele cai. Ele cai, ele não consegue resistir. Quem disse? A pessoa de Deus, a pessoa que tem a personalidade, a identidade de Cristo, ela resiste até o fim. Ela vai resistir, porque ela sabe quem ela é em Deus. Ela sempre vai fazer a diferença. Embora ela não seja perfeita, mas ela se esforça para fazer a diferença. Amém? Então, olhe para o Senhor Jesus. Talvez você ache, mas essa situação está muito difícil. É a minha família que se levantou contra mim. Eu não esperava, é minha mãe, meu pai, meus irmãos. É meu esposo, é minha esposa, os meus filhos estão contra mim. Mas é fulano que inventa mentiras, história a meu respeito. Isso está me incomodando, isso está roubando a minha paz. Isso está me deixando magoado, magoada. Faça a diferença. Começa a orar, a partir de hoje, começa a orar por essa pessoa. Deus ele vai fazer com que essa pessoa se abra os olhos. E ela vai começar a enxergar algo diferente em você. Ao ponto que ela vai desejar ser igual a você. Ela vai se inspirar na personalidade que você tem. Talvez a pessoa, mas fulano não é exemplo. Ela não é exemplo. E quando ela não é exemplo, quando ela não sabe fazer a diferença, ela quer que todos à sua volta não se destaque, não seja luz, seja igual a ela trevas. Porque quando uma pessoa ela erra, ela sempre quer colocar a culpa em alguém. Nós temos o exemplo de Eva, né? Jesus deu uma ordem. Outro dia também eu preguei sobre isso em um áudio. Deu a ordem para Adão. Adão, de todos os frutos que está aqui nesse jardim, vocês podem comer. Menos do fruto da árvore que está no meio do jardim. Vocês não podem comer. Jesus mostrou, deu a ordem para ele e mostrou o porquê eles não podiam participar desse fruto. O diabo foi até Eva, inventou toda uma mentira. Eva caiu na cilada. E quando o Senhor Deus apareceu para aqueles seres, Adão e Eva, um ficou colocando a culpa no outro. O Senhor questiona Adão, foi a mulher que tu me deste. O Senhor questiona Eva, foi a serpente que nos enganou, foi o diabo. A gente sempre está assim procurando erro, querendo colocar o erro nos outros. A gente erra e quer que todo mundo esteja no mesmo barco que a gente.
Não é só eu que erro, não é só eu que falo, não é só eu que sou assim. Quem disse? Tem muitas pessoas que procuram não se contaminar. Eu digo para você, se você tem se esforçado para ser a diferença, continue fazendo isso. Continue fazendo isso. Uma hora ou outra pessoa que se levanta, que busca a tua queda, que te tenta, que fica tentando roubar a tua paz, uma hora ou outra ela vai abrir os olhos e vai dizer, essa pessoa é diferente, eu vou ser diferente. Eu não vou maltratar, não vou ser assim mais com ela. Ela merece meu respeito, ela merece que eu me inspire nela, porque ela é exemplo, porque ela faz a diferença. Amém? E é isso que eu queria partilhar com você. Que possamos nos esforçar para fazer a diferença. Aonde nós estivermos, na nossa casa, no meio da nossa família, no nosso local de trabalho, na nossa vida espiritual, em todos os requisitos, faça a diferença. Porque não é sobre ser diferente. Todo mundo pode ser diferente. Todo mundo já é diferente. Cada pessoa tem a sua opinião, tem a sua personalidade, não é verdade? Mas é sobre fazer a diferença. Então faça a diferença. Faça a diferença porque é isso que o Senhor Ele quer de mim e de você. Que façamos a diferença. Que sejamos a luz do mundo. Amém? Que possamos dar a luz, claridade aonde nós estivermos. Que possamos ser esse sal que traz o sabor. É isso que Jesus Ele nos ensina e deixa bem claro na palavra dele. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Então seja essa luz na tua casa, seja essa luz na tua família, no teu casamento, no teu local de trabalho, aonde você estiver. Continua fazendo a diferença. Talvez você fale, mas parece que não adianta fazer diferença alguma. É bom mesmo a gente agir igual a pessoa, pagar com a mesma moeda, é isso que ela merece. Não. Jesus poderia fazer isso, mas Ele não fez porque Ele nos amou e continua nos amando. E Ele é o maior exemplo disso, de diferença. E é isso que Ele quer que nós, filhos de Deus, façamos. Façamos a diferença sem olhar a quem. Amém? Mesmo que a pessoa te fira, mesmo que a pessoa te prejudique, mesmo que a pessoa inventa calúnias, más testemunhos a teu respeito, fala coisas horríveis a teu respeito, continua amando, orando por ela e fazendo a diferença. Tá bom? Marque a tua geração fazendo a diferença. Marca o teu local de trabalho, marca a tua casa, a tua família, marca as pessoas à tua volta, fazendo a diferença em nome de Jesus, tá bom? Fica com essa palavra no teu coração, que Jesus te abençoe e continue olhando para Jesus, o nosso maior exemplo de diferença. Amém? Tchau, tchau.